Agora vamos falar de educação infantil e como é difícil saber se estamos no caminho certo, não é isso? Verdade, Marcela. Então, para nos ajudar com essa questão, contamos aqui no Link Record News com as dicas da especialista neuropsicóloga Débora Amós. Débora, obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom, e nessa fase tão complicada que muitos pais enfrentam com os filhos, dizer não deve fazer parte da criação? Oh. E como? As crianças não têm filtro, elas querem tudo, elas podem tudo, elas ainda não têm essa capacidade de discernir o certo do errado, né? E o não organiza, o não dá o limite, então ele é fundamental. Só que é tão difícil falar não, às vezes, nas relações do dia a dia, né? Para o chefe, para o marido. Imagina para uma criancinha que a gente ama tanto, que tem aquele sorrisinho, aquele olhar. Eu brinco que é olhar de gato de bota, sabe? Pedindo tudo e a gente ir lá com um não. Então, assim, no começo é não pelo não, porque eles são pequenininhos e não sabem. Depois pode ser um não com justificativas, com diálogos, mas no final das contas é não. Agora, por que os pais sentem tanta dificuldade de falar o não? É culpa por ficar muito tempo longe de casa? Qual que é o drama? Por que os pais não conseguem falar o não? Então, essa é uma geração que vem com essa questão da culpa muito intensa. Acho que as mulheres, né, estão no mercado de trabalho, às vezes trabalham o dia inteiro e chegam em casa e vai ser a hora de falar não, né, no momento desse reencontro. Então, tem muito essa questão da culpa, mas as mães que não trabalham também têm essas questões. Então, é uma geração que está tentando não ser autoritária como foram os nossos pais, né, que não tinha muita negociação, né, é só lembrar. Então, querem ser diferentes, mas não estão sabendo como, e o risco é acabar sendo permissivos demais. Agora, até que ponto a gente deve falar um não e explicar o porquê não? Porque tem crianças que querem vencer pelo cansaço. Então, chega a uma certa idade, eu quero isso. Não. Por que não? Aí você explica, não, porque a mamãe não tem dinheiro. Mas por que não isso? Porque até que ponto por que não deve ser realmente discutido? É um exercício ali. O céu é o limite, então cabe os pais até onde que vai o limite deles. Então, uma vez explicado e bem informado, agora talvez o não, né, a tentativa aí de enrolar os pais seja tentar convencê-lo a esse não virar um sim. E a hora que os pais perceberem isso, aí tem que fazer o corte. Né? A ideia do diálogo não é um processo de convencimento, a ideia do diálogo é de justificar que esse não foi dado e acabou. Existe uma geração de pais inseguros, se é que a gente pode colocar assim, que ficam com medo de falar não e perder o amor dos filhos ou magoar os filhos? Demais. Demais. Né? Demais. Tudo que tem de dúvidas, de inseguranças, vai no Google, né, agora, né? A gente digita tudo no Google. Então, o que tem acontecido é que estão se tornando refém dos filhos, né? Então, esse que é o risco, de que quem dá o comando na casa são os filhos. Então, eu tenho queixas, né, que chegam a mim assim, mas ele não quer tomar banho. Bom, e aí? Mas daí chega uma hora que não dá para ficar comprando essa briga. Bom, e aí? Fica sem banho. Bom, então... ponto para o teu filho, né? Então, assim, o que eu vejo que muitas vezes, até com esse receio de ser uma mãe chata, e sejam mães chatas. Mãe legal é mãe que dá bala, chiclete, né, em vez de dar um almoço saudável. Mãe legal é a mãe que deixa tudo, não precisa ir para a escola, fica jogando videogame. Então, não sejam mães legais, né? Pais legais, sejam pais chatos, porque o pai chato é que dá limite, o pai chato é que fala não, o pai chato é que impõe respeito. Então, muitas vezes eles têm medo de perder o amor dos pais. Mas, assim, os nossos pais tinham esse receio. Os nossos pais queriam respeito. Então, o amor é algo que vai se conquistar aí nas relações. Talvez os filhos se concluam que nos amam quando a gente estiver lá velhinhos, né? Mas os filhos precisam nos respeitar. E, claro, isso tudo, esse comportamento permissivo, que muitas vezes a gente não fala um não e que deixa fazer tudo dos mais variados aspectos, tem consequências e consequências graves, imediatas e também, que são as mais importantes, quando a criança virar um adulto, que ela vai virar um adulto que não vai conseguir se virar sozinha. Sem dúvida. E ter tudo
tudo implica numa criança frustrada. E o adulto que teve tudo também entende que o mundo, né, está lá para atender os seus desejos. E aí a frustração é enorme depois. Como é que os pais devem controlar, às vezes, a carga emocional, a expectativa que elas depositam no filho? Tem muitas mães que eu convivo, por exemplo, estão no trabalho, conseguem falar com a criança e antes de desligar falam, olha, filho ou filha, eu te amo. E a criança fala, tá bom, beijo, tchau. Acabou o mundo daquela mãe naquele momento, porque fala, nossa, olha como não respondeu na mesma intensidade que eu queria ouvir. Como é que a gente controla isso também, Débora? Acho que vai nessa linha de que, acho que o importante é que isso seja dito dos pais para os filhos, sem a expectativa de que todo esse esforço que nós estamos fazendo pelas nossas crianças sejam recompensadas no aqui e agora. O que a gente está fazendo aqui, o não que a gente fala hoje, a gente só vai colher lá na frente, né? Depois, quando a gente tiver condições de ver nossos filhos adultos, trabalhando, felizes, bem resolvidos. Então, agora a gente não tem garantia de nada. Então, não dá para ter garantias dos nossos filhos. Não esperar por essas garantias neste momento. Eu lembro que minha mãe era psicóloga, ela já faleceu, ela falava pra mim, eu queria ir pra balada, queria. Ela falava assim, não, você não vai, mas todas as minhas amigas iam. Ela falava assim, você vai me agradecer quando você for adulta, que esse limite é o limite necessário. Acho que é isso, né? Exatamente. Tá certo, vamos apostar no caminho, então, do não, que é o mais difícil, mas é o mais eficaz, digamos assim. E valorizar o sim também, nos momentos em que a criança, né, tem as suas conquistas, fazem coisas que os pais admirem. Então, dá para dosar, né, o não e os momentos em que sim, você fez uma coisa que eu realmente gostei muito, estou muito feliz pela sua conquista. Então, dá para dosar, mas sem desmerecer o não. Tá certo, Débora. Débora Moss, a nossa neuropsicóloga, falando sobre a importância do não na vida dos nossos filhos, na educação, para eles serem uns adultos mais responsáveis, mais controlados e mais equilibrados. Obrigada, Débora. Até a próxima, Débora.